Oi, gente, tudo bom? Aqui é Elisa Castro, pedagoga, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom: estudo. Essa semana me perguntaram assim, Elisa, como é que eu ensino meu filho a estudar? A princípio parece uma resposta super fácil de responder, muito tranquila, todo mundo sabe como se ensina a estudar. Mas é uma resposta muito complexa e muito profunda. Como se estuda realmente, de fato? Porque estudar não é só ler e escrever ou pegar um livro e ler. Né? Estudar é muito profundo, estudar de verdade para adquirir o conhecimento e nunca mais você esquecer, para quando daqui a 20 anos surgir um gatilho, alguém te perguntar sobre um assunto e você buscar na memória e falar, eu estudei sobre isso. E falar, isso é estudar, isso é adquirir conhecimento. E como se estuda para chegar nesse nível? Né? Como é que eu ensino isso para o meu filho de 3 anos, de 5 anos, que não sabe nem ler e escrever? É isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Então, pega um papel, pega uma caneta e anota aí tudo que eu vou falar, que hoje eu vou te ensinar a ensinar o seu filho a estudar. E você mesmo pode pegar esses conhecimentos para você aprender a estudar. Porque eu tenho visto muitos adultos que não sabem estudar. Muitos adultos que não sabem como faz para ler um livro. Porque ler um livro não é só pegar o livro e ler, né? Então tem muito adulto, muito adolescente já mais jovem, né? Que não sabe estudar, que não sabe ler. Então hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? Primeiro, a palavrinha acho que chave de todo esse vídeo. Qual foi o que motivou toda uma humanidade a buscar um conhecimento? Né? Lá o homem das cavernas, desde os homens das cavernas até hoje, o que move toda essa sociedade pela busca do conhecimento, né? Tem vários outros motivos, né, econômicos, enfim, porém a palavrinha uma das principais é curiosidade, né? O ser humano é um ser muito curioso e ele quer entender por que a caneta funciona desse jeito, ele quer entender como tudo funciona. Então, através da curiosidade, ele vai buscando os conhecimentos, né? Ele vai pesquisar, ele vai estudar, ele vai correr atrás, ele vai pensar sobre aquele assunto. E é essa palavrinha chave que nós temos que trabalhar com os nossos filhos, educar na curiosidade. Foi até o livro que eu falei que eu tô lendo, né? Mas isso eu já tinha visto já há bastante tempo. A gente sempre aprende um pouquinho mais, que é despertar a curiosidade no seu filho. Não vir com respostas prontas. Sabe quando seu filho te pergunta, mãe, por que chove? E aí você vai lá e dá a resposta pronta para ele. Não, devolve com uma pergunta. A melhor forma de estimular a curiosidade da criança é devolver com uma pergunta. Como é que você acha que chove? Por que será que chove? Aí a criança vai pensar e aí você vai aproveitar para mostrar o caminho, como é que ele vai descobrir esse conhecimento. Filho, vamos pegar esse livro aqui de ciência? Olha só essa figura. Aí mostra a figura do ciclo da água. Como você acha que acontece? Ai, vamos ver esse vídeo, vamos ver. E aí você vai ensinando ele a buscar este conhecimento. Você vai ensinando ele o caminho da busca pelo conhecimento. E, gente, é muito prazeroso quando a gente tá curioso e a gente aprende, vai atrás, vai pesquisar e quando a gente descobre, no final a gente entende aquilo que era da nossa curiosidade, é muito satisfatório. A criança fica muito feliz. E a criança começa a falar para todo mundo e a contar tudo aquilo que ela aprendeu. Acho que vocês viram muito isso agora com o coronavírus, né? Que aí fizeram experiência, explicaram, fizeram videozinhos e depois todas as crianças estavam explicando sobre o coronavírus, porque elas entenderam, né? Então, assim, a curiosidade é o início de tudo. Então, nunca dê respostas prontas para o seu filho. Motive ele a sempre buscar o conhecimento, tá? Isso é o principal para ele gostar de estudar e sempre estar estudando. A segunda coisa é criar uma rotina de estudo. Tem vídeo meu aqui no meu feed falando sobre rotina de estudo, em que eu dou várias dicas para como montar uma rotina de estudo. Vai lá dar uma conferida, porque criar uma rotina de estudo é muito importante, tá?
Terceiro, não colocar o estudo como castigo. Falei, tem vídeo meu também aqui falando sobre isso. Não coloque nunca o estudo como castigo. Sabe aquele negócio? Agora você aprontou, você vai ficar o dia inteiro, o final de semana inteiro trancado no seu quarto estudando. Pode estudar. Vai lá, pega um livro pra ler, agora. Gente, estudar não é castigo. Estudar é busca do saber. Estudar é maravilhoso e é esse conceito que você deve passar pro seu filho. Porque vamos falar a verdade aqui? Estudar de verdade, estudar profundamente é cansativo, é chato, é desgastante. Estudar não é fácil. E se você já colocar o estudo como castigo, meu Deus, vai ser muito mais pesado pro seu filho. Então coloque o estudo como algo prazeroso, porque quando ele se sentir cansado, exausto de estudar, ele sempre vai ter uma motivação a mais, porque na cabeça dele, a chavinha que tem é que estudar é maravilhoso, tá? Você, né, é bom, você tem um conhecimento, é algo que ninguém pode te tirar, tá? E pra gente continuar entendendo, o quarto ponto aqui, para o seu filho aprender a estudar, ele tem que vivenciar esse conteúdo de várias formas, tá? Então não é só lendo, igual eu falei no início, não é só fazendo um resumo, igual eu falei no início, ele tem que vivenciar. Como pode vivenciar de várias formas? Isso para nós adultos também. Eu vou falar, explicar direitinho. Vivenciar primeiro, gente, por exemplo, a criança vai aprender a letra A, a professora chega e bota no quadro, letra A de abelha, repete comigo, letra A de abelha, a turma toda, letra A de abelha, ai que legal, letra A de abelha, agora copia aí no caderno, pronto, letra A de abelha. No outro dia, vamos passar para a letra E de elefante, copia aí, letra E de elefante, todo mundo repete comigo, letra E de elefante, mostra até uma figurinha do elefante. Você acha que a criança entendeu o conceito de letra A, que ela entendeu tudo sobre as vogais? Não. A criança tem que vivenciar esse conteúdo de várias formas. A professora tem que apresentar a letra A, a professora primeiro tem que despertar a curiosidade da criança, né? Leva uma abelha para dentro da sala, sei lá, despertar a curiosidade da criança, depois apresentar a letra A, depois a criança vai escrever a letra A em tudo quanto é lugar, depois a criança vai cantar a musiquinha, depois a criança vai fazer um teatrinho, depois a criança vai brincar de massinha a respeito daquela letra A, ela vai fazer um teatro de fantoche, ela vai vivenciar a letra A de várias formas, para que no final de tudo, a criança chega e bote no papel e fala, eu entendi. Letra A de abelha, letra A de abacate, letra A, ela começa a identificar a letra A em vários lugares, porque ela vivenciou esse conceito, esse conteúdo de letra A e ela realmente aprendeu esse conceito. A mesma coisa para as crianças maiores. Dá um exemplo das crianças maiores. Você dá um livro para o seu filho, lê esse livro, tá? Criança, lê o livro. Olha, você vai ler e você vai grifar todas as palavras que você não entendeu. Ah, mãe, não entendi essa e essa palavra do texto ou do livro. Agora vamos procurar no dicionário o significado desta palavra. O que essa palavra significa? Ah, significa isso. Então vamos voltar lá no texto, escrever para a gente entender o contexto. Ai, que legal. Terminou de ler o texto? Vamos fazer um resumo daquelas partes mais importantes que eu te ensinei a grifar no texto. Você vai ler só as partes que você grifou mais importantes para você fazer um resumo. Depois do resumo, o que você acha disso? Qual é a sua crítica, o seu olhar crítico sobre esse texto? Vamos fazer uma dissertação? Vamos fazer um texto com essa análise mais crítica? Depois que fez tudo isso, vamos fazer um teatro? Vamos criar uma música em cima desse texto, vamos ver um vídeo na internet a respeito desse texto, o que será que outros autores falam a respeito desse assunto, o que será que outras pessoas falam a respeito desse assunto. A criança vivenciou isso de várias formas. Vamos agora fazer um desenho, vamos fazer um cartaz, vamos apresentar esse trabalho em grupo para a sala, enfim, a criança vai vivenciar, a criança maior, de várias formas aquele livro, aquele texto. Se for um conceito de física, de química, ela pode ir para o laboratório experimentar todos aqueles conceitos. Enfim, gente,
várias formas da criança vivenciar aquilo. Assim ela vai adquirir o conhecimento e nunca mais ela vai esquecer. Ela vai ficar adulta, 30 anos, e vai falar: caramba, eu sei a fórmula de Bhaskara porque um professor meu me levou para isso, fez essa atividade, fez isso, e eu consegui entender. Até hoje eu nunca mais me esqueci. Todo mundo deve ter uma matéria, um conteúdo que nunca esqueceu porque o professor vivenciou aquele conceito, aquela matéria de alguma forma específica que pegou em você e você nunca mais esqueceu, né? Então, vivenciar isso de várias formas é muito importante, até para nós adultos. O que os concurseiros que estudam para valer, eles fazem? Eles estudam, eles fazem resumo, eles fazem dissertação, depois eles vão ver videoaulas, eles vão estudar em outras fontes, eles vão fazer no final de tudo, né? Depois que eles já escutaram, já pesquisaram, já viram tudo, eles fazem um mapa mental, ou seja, eles desenham aquilo que eles fazem, todo o esqueminha daquilo que eles estudaram, para aquilo ficar na cabeça, para quando chegar na prova lá do concurso, ele lembrar: caramba, lembrei do mapa mental, isso. Então, estudar é isso. Estudar é vivenciar aquele conteúdo de várias formas, tá bom? Eu tô falando aqui de uma forma muito genérica, né? Porque tem muitas crianças, adultos que fazem isso, que estudam dessa forma e não conseguem alcançar o conhecimento, não conseguem chegar à aprendizagem. E aí, eu indico para todos os papais e mamães que estão com filhos com dificuldade procurarem um psicopedagogo. Na escola dos filhos de vocês, com certeza deve ter um psicopedagogo. E se não tiver, vocês podem procurar qualquer psicopedagogo da cidade de vocês, da onde vocês moram. Por quê? O psicopedagogo, ele é especialista nisso, nesse processo de ensino e aprendizagem. Ele vai encontrar o caminho certinho que seu filho tem que fazer para alcançar o aprendizado. Ele vai estudar o seu filho, ele vai ver as características do seu filho, ele vai identificar as dificuldades do seu filho, ele vai traçar o caminho e ele vai ensinar esse caminho para o seu filho e para a família, para como essa criança, esse adulto, esse idoso, né? O psicopedagogo atende de várias idades, a alcançar esse conhecimento, a chegar nessa aprendizagem. Ele vai ensinar esse processo, porque cada pessoa tem uma forma de aprendizado diferente, né? Eu falei aqui de forma genérica que a maioria se encaixa nessa forma, né? Mas tem gente que não se encaixa dessa forma e precisa realmente buscar uma ajuda especializada de um psicopedagogo, precisa buscar uma ajuda para que ele consiga encontrar o seu caminho, para que ele consiga fazer esse processo, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês. Se gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com outras pessoas, salva para assistir depois, tá bom? Deixam comentários aqui com as dúvidas, eu vou responder. Me mandem comentários no direct que eu vou responder, esclarecer todas as dúvidas. Estamos aqui para ajudar, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima!